Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir esse culto gravado, né? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar a respeito do impacto que tem sobre os filhos quando esses filhos são, né, cuidados, criados por pais doentes, né? Então, eu vou falar a respeito disso. Eu sei que vai ser um culto que vai ter muita cura e muita libertação em nome de Jesus. Então, eu quero dizer para vocês que pais doentes reproduzem filhos doentes, ok? Então, porque os filhos, eles são produto dos pais. Os filhos são produto daquilo que eles vivem na casa, nos seus lares, ok? E quando você começa a estudar, quando você começa a ouvir a história de uma pessoa, você começa a entender que tudo tem uma raiz, né? E a raiz dos problemas do ser humano estão nos seus pais, ok? Então, quanto mais feridos forem os pais, mais eles vão reproduzir as suas feridas nos filhos. Então, assim, quais são as principais causas que fazem com que os filhos adoeçam, né, com as suas ações, com suas atitudes, com seus comportamentos? Então, primeiro, a questão do abuso sexual, né? Infelizmente, tem muitos pais que abusam dos seus filhos. Então, existem vários tipos de abuso, né? Então, tem o abuso sexual. Infelizmente, tem pais, né, que abusam das suas filhas, né, tem mães que abusam dos seus filhos sexualmente, dizendo. Por que isso? Porque um dia eles tiveram alguma situação, né, que trouxe essa ferida e eles acabam reproduzindo isso, certo? É algo que muitas vezes é difícil para as pessoas entenderem, mas quando você entende o mundo espiritual, você entende isso, certo? Não que isso seja certo, não, eu não estou falando nada, né, a respeito disso, eu estou falando só das causas, ok? Então, o abuso sexual é uma delas. Mais uma causa, a segunda causa é o abuso de autoridade. Então, eu quero te fazer pensar. Sabe quando aquela criança, ela faz xixi na roupa, quando o pai ou a mãe chega perto dela para disciplinar? Então, às vezes aquela criança sente um medo tão grande, daquilo que vai vir, né, do tipo de disciplina que vai vir do pai ou da mãe, que quando eles se aproximam dessa criança, o medo dela é tão grande que faz com que ela faça xixi na roupa, ok? Então, isso é um tipo de abuso de autoridade, né? Porque os pais, eles são autoridade sobre os filhos, mas abusar dessa autoridade provoca marcas, provoca traumas. A terceira situação é a questão da rejeição. Essa daqui, ninguém pode falar que não foi ferido com ela. Se não foi ferido com a rejeição por parte do pai ou por parte da mãe, com certeza foi ferido com a rejeição de um amigo, né? Como é popularmente dito hoje sobre o bullying, né? Ou de repente foi rejeitado por um avô, por uma avó, por um namorado, por uma namorada, por um cônjuge, mas todo ser humano já passou pela ferida da rejeição, ok? Agora, quando a rejeição é provocada pelos pais, a dor é muito maior, ok? Então, tem vários tipos de rejeição. Então, às vezes, os pais não planejaram aquele filho, libera palavras de que não era a hora, o momento certo daquela criança nascer. De repente, tem pais que preferem o sexo, né? Então, começa a, a esposa fica grávida, eles começam a querer ardentemente, né? Por exemplo, uma menina, às vezes só tem menino em casa, e é um outro menino, né? Então, isso é um tipo de rejeição. Ou então, preferem, né?
Então, tem vários filhos dentro de casa, prefere um do que o outro. Então, tudo isso são exemplos de rejeição. Então, eu quero te dizer que a questão da rejeição, ela vem de uma forma tão sutil que não precisa de muita coisa para uma criança se sentir rejeitada. Basta uma palavra, basta uma atitude, basta um comentário. E isso acontece desde quando as crianças estão no ventre, desde que são embriões, porque existe vida a partir do momento da concepção. Então, a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali nós temos a primeira célula, que é chamada ovo ou zigoto. E a partir desse momento já tem vida, já tem emoções, ok? Então, a criança presencia tudo, ok? A quarta causa é o abandono, né, que é um nível profundo, profundo, profundo de rejeição, quando aqueles pais não querem a criança e doam, ou tem um outro tipo de abandono também, que as pessoas, muitas vezes, principalmente nessa sociedade moderna, contemporânea que a gente vive, que às vezes não é percebido, que é quando os pais trabalham tanto, achando que está fazendo bem para o filho, né? Mas, no fundo, a criança se sente abandonada. Por quê? Porque ela fica sendo cuidada e educada pelos avós, né? Por tias, por babás, ou por creches, né? Então, a criança, é claro que as crianças precisam, sim, de necessidades básicas, de comida, precisa de tudo isso. Só que a criança, ela precisa também de carinho, ela precisa de afeto. E tem muitas crianças que têm tudo, que têm do bom e do melhor, em termos de brinquedo, em termos de conforto, só que se você for conversar com elas, elas vão responder que elas gostariam mais de ter os pais presentes do que ter muitos brinquedos. É nesse sentido que eu estou querendo te dizer, ok? Então, esse é um tipo de abandono, inconsciente, que os pais, na verdade, fazem, provocam, achando que está fazendo bem para o filho, ok? O quinto é o adultério. Quando o pai, a mãe ou os dois caem no pecado do adultério e os filhos, de alguma forma, ficam sabendo, isso gera um sentimento de descrédito, de desconfiança, de raiva, porque o filho ama os dois. E quando ele vê o sofrimento de um ou de outro, né? Então o filho vai sofrer. O filho vai sofrer junto, ok? Então, assim, e o filho fica, né, perdido. Por quê? Porque ele ama os dois. Então, às vezes, um acaba tomando partido, né? Às vezes o filho, por exemplo, a vítima acaba envolvendo o filho para que ele tome partido de um ou de outro. Isso é um erro. Isso é um erro muito grande. Os pais não devem compartilhar seus problemas com os filhos em hipótese alguma, ok? Outra situação que é a sexta causa são brigas e discussões, né? Então, é muito destrutivo os pais brigarem na frente dos filhos, porque eles vão ficar divididos, chateados, né? E muitas vezes, né? Depois eu vou falar das consequências, mas tudo isso compromete várias áreas, né? De quando essa criança se tornar um adulto. A sétima causa é a agressão física, né? É quando essa agressão evolui para uma agressão física. Então, assim, cenas desse tipo marcam os filhos, né? Ou seja, muitos casais chegam num ponto tão crítico que os filhos têm que apartar a briga dos pais para eles não se matarem. Então, assim, esse comportamento também gera muitos bloqueios, né? Em relação, inclusive, ao casamento, né? Isolamento, vergonha, timidez. Tem muitas pessoas que presenciam isso quando crianças e quando se tornam adultos, eles criam um bloqueio contra o casamento. Eles acham na mente deles que o casamento não é bom. Então, eles até às vezes se relacionam com pessoas do sexo oposto, mas quando fala de casamento, ele sai fora. Quer morar junto, quer ter um tipo de relacionamento desse tipo, mas casamento, por quê? Porque o trauma gerou esse tipo de bloqueio. A oitava causa é sobre a dependência emocional.
A dependência emocional, ela pode acontecer em várias esferas dos relacionamentos. Pode acontecer entre os pais, um ter dependência emocional do outro, né? E também pode acontecer a dependência emocional dos pais para com os filhos, ok? E os pais têm que entender que os filhos nasceram com um propósito. Eles nasceram, né? Eles vão crescer, se desenvolver, e eles vão, literalmente, eles têm que cumprir o propósito que Deus, pelo qual os criou, né? Então, pais dependentes emocionalmente de filhos, isso também é algo muito destrutivo. E relacionamento de pais onde existe dependência emocional também é muito destrutivo para esse filho que está assistindo esse tipo de relacionamento doentio. O nono são os vícios, né? Pais viciados em álcool, em jogos, em qualquer tipo de drogas. Isso gera um trauma muito grande, né? Porque os pais, eles foram criados por Deus para serem exemplos para os seus filhos, né? Então, isso quando é no caso do pai especificamente, isso ainda gera uma outra ferida que é sobre a questão da identidade, né? Aquele filho vai crescer com uma orfandade espiritual, isso vai deturpar a identidade dele, e isso vai, inclusive, trazer consequência para o relacionamento dele com Deus Pai. E hoje isso é um dos maiores problemas dentro das igrejas, certo? Isso também, os pais acabam caindo no descrédito dos filhos, né? Isso é muito, né? Quando um filho vê um pai desfigurado ali, ou porque está bêbado, ou porque está drogado, isso é terrível para um filho, né? A décima causa é a ausência de um dos genitores. Então, quando o pai ou a mãe não é presente, né? Às vezes trabalha fora, viajando, ou de repente porque abandonou mesmo, né? Os pais não eram casados, aí o pai abandona, então isso é criado pela mãe, aí essa ausência de um dos genitores, isso também cria muitos traumas na criança. E a 11ª causa é quando os pais se relacionam sexualmente na presença dos filhos. Eu já ouvi algumas histórias a respeito disso, e isso é terrível. Isso cria um nível de bloqueio, um nível de comprometimento emocional muito grande. Então, eu já ouvi histórias, né, de pessoas que estavam com a criança na cama, a criança dormiu, e aí teve relacionamento com o parceiro, com a criança dormindo na mesma cama. A criança dormindo e os pais, né, as pessoas não eram, na verdade, acho que casados, tendo relacionamento sexual com essa criança ali. Então, isso é terrível. De repente, você pode me perguntar, pastora, mas a criança está dormindo. Tá. Só que acontece que existe todo um ambiente espiritual ali. Ok? E também já ouvi situações de crianças que literalmente assistiram, viram os seus pais se relacionando sexualmente. Ok? Então, isso é muito traumatizante para um filho, certo? Então, assim, tem muitas outras causas também, né? Porque a lista é gigantesca, mas eu estou trazendo para vocês as principais, né? As principais. E engraçado é que, assim, as pessoas, normalmente, as pessoas feridas na alma, as pessoas que são traumatizadas por conta de alguma situação desse tipo, elas têm elas fazem um movimento muito parecido, tipo, de mudar, de se mudar. Elas acham que se elas mudarem de cidade, elas acham que se elas se mudarem de país, elas acham que se elas se mudarem, se elas saírem desse lar doente, dessa família adoecida, e for para um outro lugar, que elas vão ser curadas. Mas isso é o maior engano que uma pessoa pode ter. Por quê? Porque as feridas estão na alma. E aonde a pessoa for,
ela vai carregar essas feridas. Então, isso é um erro. É um erro, isso é um tipo de fuga que não vai resolver o problema. Né? Não vai resolver o problema. Eu falo isso porque eu cuido de pessoas que moram fora, né, do Brasil. Né? Brasileiros que vivem fora de vários lugares do mundo. Então, isso é um engano, certo? A situação, a solução mais assertiva é você enfrentar as feridas que você tem, ok? Para que você possa ser completamente curado e liberto, ou curada e liberta. E quais são as principais consequências que esses traumas, né, produzidos pelos pais, traz para os filhos? Primeiro, dificuldades em todos os relacionamentos interpessoais. Dificuldade nos relacionamentos quando a pessoa está na escola, quando a pessoa está no trabalho, né, entre amigos, e também no relacionamento conjugal, ok? Então, isso compromete os relacionamentos. Como? Cada pessoa ela vai se comportar de uma forma. Às vezes é uma pessoa que se isola, às vezes é uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa muito envergonhada, ok? Então, assim, ou então, de repente, aquela pessoa que vira uma matraca, que não para de falar. Sabe aquela pessoa que se torna cansativa? Fala, tem uma necessidade de falar. Então, cada pessoa vai manifestar de uma forma. Agora, tudo aquilo que foge do equilíbrio tem alguma causa a ser tratada, ok? Compromete muito os relacionamentos conjugais, criam bloqueios, né? Em vários âmbitos da questão conjugal. Então, isso é fato, né? Muitos casos de depressão têm raiz nesses traumas. Inclusive, sobre a depressão, claro que existe, né, um tipo de depressão que é por conta, que é uma depressão física, orgânica, ok? Tem, biológica, tem. Só que é um percentual muito pequeno. A maioria das pessoas que entram em depressão por conta de traumas, de feridas, é por conta da questão emocional ou espiritual, ok? A questão do homossexualismo também, né? A maior causa do homossexualismo é a questão emocional. Várias situações ali, né, que aquela criança vai desenvolvendo e isso vai, né, deturpando a identidade daquela criança, né, vai cauterizando a mente e vai, enfim, e aí a criança acaba fazendo escolhas, né, desse tipo. A dependência emocional também, né, por quê? Porque os filhos, eles tendem a reproduzir, né, o mesmo padrão de relacionamento doentio dos pais, ok? E tudo isso que eu estou falando para vocês não é a nível consciente, é a nível subconsciente e inconsciente, ok? A baixa autoestima, né, o sentimento de inadequação, às vezes reproduzem também os vícios, né, distorção de identidade, transtornos emocionais, né? Hoje em dia, existem nomes de transtornos, né, emocionais que nunca se ouviu falar na história da humanidade, ok? Por quê? Porque as pessoas chegam num consultório tão doentes que nem os médicos sabem discernir, nem os médicos, nem os psiquiatras sabem discernir aquele tipo de diagnóstico, ok? Mas quando você vai estudar, quando você vai tratar essa pessoa, você vê que tem um fundo totalmente emocional. E as doenças psicossomáticas, né? Que isso, inclusive, já foi provado pela ciência. Porque, inclusive, a ciência já está comprovando aquilo que Jesus fala desde quando o mundo é mundo, desde quando o Senhor criou todas as coisas. Então, agora, a ciência já tem comprovado o que a Bíblia diz, certo? Então, assim, como você vai resolver tudo isso? A única forma de resolver isso, primeiro é se entregando para Cristo, né? Então, você buscando ser curado e liberto para que você seja restaurado por Ele, ok? Apesar, né, das clínicas de psicologia, psiquiatria, né, psicanálise estarem lotadas,
e tem realmente, com certeza, tem uma certa, né, as pessoas são de uma certa forma ajudadas, claro que sim, só que a efetividade total e absoluta é só com Jesus, é só através dele, porque ele fala na sua palavra que ele veio para isso, ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar. Então, Jesus veio exatamente para isso. E tem mais um detalhe. Quando a pessoa se posiciona em Deus e passa por um processo de cura e libertação, a efetividade é muito maior. Tem pessoas que ficam a vida inteirinha buscando, né, recursos, né, ou da psicoterapia, ou da psiquiatria, tomam remédios, entendeu? E, na verdade, melhoram, mas não são completamente curados e libertos, justamente por conta disso. Porque só Jesus tem a fórmula. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem o manual de instrução do Pai. E nós fomos criados por eles. Então, na verdade, só quem tem o manual de instrução na mão é que consegue verdadeiramente colocar todas as pecinhas no lugar. E eu quero ler para vocês Isaías 49, 15 e 16, que diz assim: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, olha que palavra mais forte. Olha que palavra mais forte. Então, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Independente da história que você teve, independente de qualquer coisa, Ele sabe todas as coisas sobre você. E ainda que os seus pais venham te abandonar, te rejeitar, fazer tudo aquilo que eles não deveriam fazer, ainda assim, o Senhor ele não se esqueceu de você. Ainda assim, o Senhor, ele tem você gravado na palma das mãos dele. E ele quer te curar, ele quer te libertar, ele quer te restaurar. Porque quando ele nos cura, quando ele nos liberta, quando ele nos restaura, quando ele nos restitui, ele faz com que nós nos tornemos um instrumento de cura e de libertação. Porque, infelizmente, pessoal, o mundo está doente. Essa é a realidade mundial. Essa é a realidade mundial. Ok? Infelizmente, nós vivemos num mundo doente, onde as pessoas estão fazendo coisas que eu sempre falo isso. Eu sempre acho que eu nunca vou escutar uma história pior do que eu já escutei. E eu sempre escuto. Eu sempre escuto situações piores. Eu falo, meu Deus, que mundo é esse? Mas essa é a realidade, pessoal. Essa é a realidade. Tem pessoas que já foram tão feridas, tão machucadas, que elas agem sem pensar, né? Elas nem sabem como se comportar, elas não sabem o que é um padrão normal. Então, para elas, elas estão toda errada e elas acham que, de repente, porque esse é o padrão doentio que elas vivem, né? Então, isso é muito triste, pessoal, mas isso é real. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. E hoje, nós temos que tomar muito cuidado. Se alguém de vocês aqui tiver filho pequeno, criança ou neto pequeno, você precisa se atentar com aquilo que a mídia está trazendo, inclusive, principalmente em canais pagos. Então, cuidado, pessoal. Cuidado. Você que tem filho, você que tem neto, criança que não tem o discernimento espiritual ainda, você precisa vigiar. Você precisa vigiar porque Satanás, ou seja, o nível de guerra aumentou. O nível de guerra aumentou. Então, a nossa vigilância também tem que aumentar.
ok? Por quê? Porque Satanás, ele quer ferir as pessoas o quanto antes. Porque uma pessoa ferida se torna uma marionete nas mãos dele. Ok? Então, eu já vou ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês.